Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho comentar, interpretar um poema do Manuel Bandeira que eu gosto muito, chamado Satélite. Eu acho que eu já comentei, acho que já li esse poema em algum outro vídeo, mas não foi um vídeo específico, né, dedicado a ele. Era um vídeo, acho que sobre poesia, e eu comentei, acho que cheguei a ler o poema, mas como aí é mais difícil ter acesso, porque não é um vídeo específico sobre ele, eu resolvi por bem fazer um vídeo específico sobre ele, porque eu acho um desperdício. Vocês, imagino que a maior parte de vocês não conheça o poema, e eu acho isso um desperdício. Lembrando, como sempre, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito, de me seguir lá no Instagram, Que Vida o Mundo. Curtir este vídeo, né, se o tema te interessar, enfim, comentar, me dizer qual poema seu favorito do Manuel Bandeira. Eu tenho certeza que algum vocês conhecem, talvez não saibam o que conheço, mas conhecem. Aqui no canal eu já fiz vídeo, né, interpretando, comentando alguns poemas dele. Caso vocês gostem do poeta, deem uma olhadinha lá. Também vejo as opções para membros. Toda semana tem vídeo exclusivo para quem é membro do canal. Conteúdo bem interessante. Dê uma olhadinha lá, tem duas opções para vocês. Agora, bora lá. Lembrando que eu não sei ler poesia de maneira encadeada, essas coisas. Eu não sei ler. Eu tenho a minha interpretação do poema, não a minha leitura. Eu não sou performática, não sei ler essas coisas da maneira adequada, tá bom? Então perdoem aí. Satélite. Fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça paira, muito cosmograficamente satélite. Desmetaforizada, desmistificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite. Ah, lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as possibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Um poema muito curto, mas eu acho ele bem forte e bem... Ele diz muito com poucas palavras. A gente tem aqui 4 estrofes bem curtas, né? E com versos curtos, né? Acho que a metade, mais da metade dos versos são bem curtos. E eu acho que tá na medida, e isso traz uma força, tem palavras muito fortes aqui para representar o que ele quer dizer. Então o que temos aqui? O nome é Satélite. Quando a gente lê este nome, a gente imagina um planeta, um meteoro, pelo menos foi isso que eu imaginei. Um meteoro, alguma coisa, algum elemento lá do cosmos. Mas não a lua. Principalmente a lua num poema. Por quê? Porque a lua, na nossa cultura, pelo menos ocidental, ela é muito romantizada, né? A lua dos enamorados. A lua, ela tem uma representação simbólica, uma representação mística pra gente, né? Muito ligada a romance, os ciclos da lua também, a coisas místicas, né? A gente pode pensar em romance, poesia, a luz da lua, aquela coisa, luau, coisas assim. Mas também tem um outro lado que é criaturas da meia-noite, né? Lobisomem, essas coisas todas. Mas, embora sejam dois sentidos até, de certa forma, opostos, mas tem algo em comum, uma matriz comum, que é o quê? Que é a lua percebida como algo místico. Seja para lobisomem, seja para os enamorados. É sempre no sentido místico. Então, ela tem essa representação simbólica. Então, nunca que num poema dedicado à lua, a gente vai pensar na lua no seu sentido físico, que é um astro lá do cosmos, que é um satélite, né? A gente não para pensar na lua dessa maneira. Talvez os físicos façam isso com mais facilidade. E aí, o que é importante aqui? O primeiro verso, fim de tarde, ponto. Depois ele retoma esse período do dia. Fim de tarde. Então, a tarde está acabando. No momento que começa a surgir a lua, né? Então, o fim de tarde, o começo do anoitecer. E o que acontece também no fim de tarde? Que a gente acaba descobrindo aqui o sentido desse fim de tarde, né? O sentido aqui do poema. A última estrofe. Fim de tarde surge a lua, mas a gente vai percebendo que não tem nada de embelezamento da lua, né? A lua não é romantizada.
Mas na última estrofe a gente percebe bem o que significa esse fim de tarde. O fim de tarde surge a lua, mas o fim de tarde também é o fim do expediente da maioria das pessoas, né? Que trabalham, a maioria das pessoas trabalham de dia e encerra o expediente no fim da tarde. O próximo verso, no céu plumbeu. Plumbeu já é um termo muito ligado também, me lembra a tabela periódica, né? Que é a prata. Plumbeu é a coisa cinzenta, né? Prateada. Quando a gente se refere a essa lua metafórica, romântica que estamos acostumados, nós usamos o termo prateada, né? A lua prateada. Aqui ele usa o termo plúmbeo, tem praticamente o mesmo sentido. Mas o plúmbeo é um termo muito técnico, né? A lua baixa paira, ou seja, a lua já está posta lá, pairando. Muito cosmograficamente. É um termo também nada romântico, mas um termo associado ao fato de a lua ser um elemento do cosmo. Aí encerra a estrofe, na outra linha, no outro verso, satélite, ponto. Cai assim com peso. A próxima estrofe, desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia. Ou seja, ele está desassociando a lua aqui, se já não tivesse ficado óbvio aqui na primeira estrofe, nessa segunda ele está desassociando a lua de suas características românticas completamente. Então assim, tira a metáfora, tira o misticismo, despe a lua do velho segredo de melancolia, né? As pessoas olham para a lua naquele sentido romantizado, as pessoas ficam melancólicas, ficam nostálgicas e tal. Então, ele despoja a lua disso. Não é agora o golfão de cisma, o astro, de novo, se referindo à lua como elemento cósmico, o astro dos loucos e dos enamorados. Não, não é nada disso, ele está deixando claro. Não é dessa lua que eu estou falando, mas tão somente, só satélite. Então, é a lua no sentido físico. Começa a outra estrofe, e aí fala, a lua deste fim de tarde. Aí dá a impressão que ele vai romantizar, né? Esse suspiro assim, lua deste fim de tarde. Aí de novo, fim da tarde, a gente pode pensar que ele vai lá ficar no estado mais emocionado, mas não. Aí ele vem de novo com essa desassociação da lua de questões românticas. Desmissionária de atribuições românticas. Ou seja, ela não tem a missão de tratar de coisas românticas. Sem show para as disponibilidades sentimentais. Com ponto de exclamação. E aí esta já é a terceira estrofe. Então tem 3 estrofes em que ele desmistifica a lua, desassocia ela das atribuições românticas, trata a lua como um elemento físico. E aí, na última estrofe, a gente entende por que ele faz isso. Fatigado de mais-valia, ou seja, aqui vem o eu lírico. Claro que o eu lírico já apareceu antes nas outras estrofes, né, com essa percepção que ele tem da lua. Mas aqui já tem um eu que aparece. Quem está fatigado? O eu lírico. Fatigado de mais-valia, cansado da exploração do trabalho. Né? Essa mais-valia aqui, o que significa? Uma visão marxista é o quê? É o trabalhador proletário que é explorado, que ele é a mais-valia, é o lucro que o patrão tem pelo trabalho não remunerado, que não foi remunerado. Então, ele deixa de pagar justamente o trabalhador e fica com essa mais-valia. Então, quando ele fala fatigado de mais-valia, ele não está cansado apenas do trabalho, ele está cansado de ser explorado. Gosto de ti assim, coisa em si, ou seja, no sentido estrito, ou seja, sem associações simbólicas, sem visão romântica. Coisa em si, satélite. Então, com essa última estrofe, a gente entende perfeitamente bem por que ele desmistificou a lua, tratou ela apenas como um elemento cósmico, né? A fatiga da mais-valia de ser explorado tira o sujeito da sua condição de apreciar as coisas belas do mundo. Deixa o sujeito endurecido, vislumbrando apenas coisas práticas, tratando de tudo apenas de maneira prática e objetiva, sem tempo e sem interesse
para esses misticismos, para esses simbolismos, para romance, para essas coisas todas. Então, a condição do sujeito no mundo moderno, a condição do sujeito no mundo moderno, um sujeito explorado, que não vê mais beleza em nada, não vê mais romantismo em nada. Por quê? Porque sua realidade é dura e é imperativa. Ela se impõe e acaba tendo um peso maior do que qualquer outra coisa. Um poema curto, simples, mas muito bom. Gostei bastante. Agora me digam, conheceu esse poema? Não? Gostaram? O que vocês acharam? Interpretaram de maneira diferente, que já conhecia, interpretaram de maneira diferente? Eu adoro saber. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.